Bem-vindos ao canal Lutando pela Verdade, dando prosseguimento aos estudos, e aos capítulos do livro que nós escrevemos, Corpo, Alma e Espírito, uma resposta à dicotomia de Berkhoff. Nós temos aí tratado de alguns capítulos que falam de títulos muito interessantes e nós vamos dar então continuidade a eles e dessa vez nós vamos falar, eu creio que de um tema, de um título, de um assunto que para mim é tratar de algo muito complexo. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre o que nós vamos falar agora. É um texto bastante difícil, talvez o que eu mais me esforcei em buscar respostas para ele. E ele está exatamente dentro dessa pergunta, que a gente começa: por que as versões bíblicas divergem sobre a tradução correta do termo pneuma, que quer dizer espírito, principalmente na questão se é espírito humano ou se é espírito de Deus. Nós temos um grande problema com relação a isso na Escritura. Eu fiquei muitos anos sem perceber essa questão. Pois bem, por que há muitos problemas na tradução do termo pneuma, que se refere a espírito? Temos muitos manuscritos chamados unciais, que eram escritos em letras gregas maiúsculas e de forma. E temos muitos, ou seja, esses foram muito usados entre o século III e o século VIII. Por evidente, só havia letras maiúsculas. Todo o texto era escrito com letras maiúsculas. Depois do século VIII, esses manuscritos unciais foram sendo substituídos por manuscritos cursivos, que são manuscritos escritos em letras minúsculas. Ou seja, todo o texto era escrito em letra minúscula. Pois bem, unciais em maiúscula e cursivos em minúscula. Como diferenciar espírito humano de espírito de Deus? Infelizmente, apenas pelo contexto. Assim, as palavras foram traduzidas pelos tradutores para as suas respectivas línguas de acordo com o contexto. O problema é que muitos interpretam o contexto, de modo diverso. E é aí que surge uma divergência muito séria e muito grave. Bom, eu escolhi aqui um texto para nós tratarmos com mais profundidade dele e fui atrás de várias versões bíblicas para nós estarmos fazendo a comparação para que você veja a gravidade do que nós estamos tratando. O texto é Romanos, capítulo 8, verso 1 a 27. Abra aí para você acompanhar comigo. Nesse texto, o termo pneuma, espírito, ocorre por 21 vezes, podendo ser 20 em algumas versões ou 22 em outras. A Almeida Revista e Corrigida de 1969, dos 22 termos pneuma do capítulo 8 de Romanos, traduz 13 como sendo espírito humano. Já a Almeida Corrigida Fiel traduz apenas 3 termos pneuma como sendo espírito humano. De 13 para 3, o que houve? Se tratando do mesmo texto recebido, texto receptus, por que mudou de 13 para 3? Ocorre que a Almeida Revista e Corrigida atual também diminuiu de
13 para 5, os termos pneuma traduzidos como espírito humano. Por que essa divergência da versão de 1969 para a atual, que antes entendiam que daqueles versículos, dos 22, 13 se referiam a espírito humano, agora entendem que se referem ao Espírito Santo? Verifica-se que no século XX houve uma reinterpretação para traduzir por Espírito Santo o que antes era traduzido por espírito humano. Será que esse foi o caminho correto? Quais os fundamentos para essa mudança? Eu tenho muita preocupação com o século XX, porque o século XX ele é um século que trouxe a grande maioria das heresias para dentro da igreja. E eu tenho pouca confiança nas mudanças que ele fez. Mas vamos adiante para nós compreendermos melhor, porque é um pouco longo essa questão, a gente tem que estender um pouco mais o vídeo. Vejamos as divergências nas versões mais conhecidas. A Almeida Revista e Corrigida atual. Ocorre 21 vezes o termo pneuma e é traduzido 16 vezes como Espírito Santo e 5 vezes como espírito humano. A de 69 não era 5, era 13 vezes, e apenas 9 Espírito Santo. E aqui é Almeida Corrigida Fiel, ocorre 21 vezes o termo pneuma, onde se traduz 18 vezes como Espírito Santo e apenas 3 vezes como espírito humano. A Almeida Revista e Atualizada ocorre 20 vezes o termo pneuma, traduzindo 16 vezes como Espírito Santo e 4 vezes como espírito humano. Na NVI ocorre 21 vezes o termo pneuma, traduzido 19 vezes como Espírito Santo e apenas 2 vezes como espírito humano. Na King James ocorre 21 vezes o termo e a mesma coisa, traduzido 19 vezes como Espírito Santo e 2 vezes como espírito humano. A contemporânea ocorre 22 vezes o termo pneuma, traduzindo 17 vezes como Espírito Santo e 5 vezes como espírito humano. O texto grego autorizado de 1611 ocorre 22 vezes o termo pneuma, traduzindo 9 vezes como Espírito Santo e 13 vezes como espírito humano. Ou seja, tem a mesma interpretação da Almeida Revista e Corrigida de 1969. A Vulgata de Matos Soares, das edições paulinas, ocorre 21 vezes o termo pneuma, traduzindo 10 vezes como Espírito Santo e 11 vezes como espírito humano. Já a edição pastoral da editora Paulus, de 1990, ocorre 22 vezes o termo pneuma, traduzindo 21 vezes como Espírito Santo e 1 vez apenas como espírito humano. Veja que uma tradução católica traduz como espírito humano 11 vezes e a outra apenas 1 vez. Então, nós vemos isso, que a divergência é alarmante. E entendamos que em cada versão bíblica está por trás uma comissão de exegetas, hermeneutas, de pessoas gabaritadas. E como que há tanta divergência nessa questão? Porque lá no livro nós vamos tratar de uma parte bem longa, onde cada versículo do capítulo 8 de Romanos, nós vamos ver a interpretação de cada um e vamos dar a nossa. E vamos ver que vai ter tipo de mudança que vai levantar cabelos de pessoas.
Então, é um tema muito controvertido e que eu acho que nós erramos muito, principalmente quando essas mudanças são feitas num século tão corrupto quanto o século XX. Essa mesma mudança, né, essa dificuldade de traduzir o termo pneuma para como espírito humano ou como Espírito Santo, vai ocorrer no livro de Números, capítulo 11, verso 17, 25, 26 e 29. Veja que é mais um texto que precisa ser esclarecido e enfrentado. Aqui continua a questão da tradução da palavra espírito humano ou espírito de Deus. O texto analisado é outra causa de divergência entre as versões. No entanto, esse texto é muito menos complexo do que o anterior de Romanos 8, que nós vemos. Motivo pelo qual nós não entendemos tanta divergência. Em nossa ótica, né, entendemos claramente que é um texto onde todos os termos Roash deveriam ser traduzidos com a inicial maiúscula, significando Espírito de Deus. Contudo, não é isso que ocorre, né? Antes a gente lembra que no Novo Testamento, Espírito, a palavra em grego é pneuma, que é o hebraico, mas trata da mesma questão de se traduzir como espírito humano ou como espírito de Deus. E aqui a palavra hebraica é Roash, né? Então, a Almeida Revista e Atualizada, a Almeida Revista e Corrigida, a Thomson, a NVI, a Versão Católica Pastoral, todas traduzem o termo Roash nos versos 17, 25, 26 e 29 com letra maiúscula, significando Espírito de Deus. A Vulgata de Matos Soares, de 1979, traduz todos os termos Roash como sendo Espírito de Deus, exceto o primeiro termo do verso 25, desculpe, que traduz com inicial minúscula, significando espírito humano. A Almeida Corrigida Fiel e a King James traduzem o termo Roash em todos os versículos com a inicial minúscula, como espírito humano. Entendemos que estão equivocadas, pois o espírito que estava sobre Moisés era claramente o Espírito de Deus. Moisés tinha uma grande missão de conduzir aquele povo numeroso e de dura cerviz, conduzi-lo rumo à terra prometida, sendo um tipo de Cristo. Para essa difícil missão que envolvia todo o mundo espiritual, Deus colocou sobre Moisés grande porção do seu espírito para garantir o cumprimento da importante missão. Traduzir como letra minúscula, dando a entender tratar-se do espírito de Moisés, é um erro grosseiro. O último texto que nós vamos tratar aqui, irmãos, é o texto de 2 a Reis, capítulo 2, verso 9 e verso 15. Vamos comentar esse texto que tem relação com o texto anterior. Nosso entendimento é que o termo Roash deveria ser traduzido com letra maiúscula, pois o significado é evidente e cristalino que se trata do Espírito de Deus. Semelhante a Moisés, a missão de Elias era por demasiada difícil, pois teria de enfrentar todo o domínio existente na época do mundo espiritual da maldade no reino de Acabe e Jezabel, que eram adoradores de Baal e Astarote. Para enfrentar aquela potestade do mal, Deus colocou sobre Elias uma grande porção do seu espírito. Por esse motivo, Elias saiu vitorioso nas batalhas espirituais.
Portanto, é evidente que se trata do Espírito de Deus que estava sobre Elias para garantir o cumprimento da sua difícil missão. Mas os tradutores pensaram diferentes, pois todas as versões bíblicas que pudemos verificar, a saber, Almeida Revista e Atualizada, Almeida Revista e Corrigida, Almeida Corrigida Fiel, King James, Contemporânea, NVI, Vulgata, Pastoral, traduzem com inicial minúsculo, como se referindo ao espírito de Elias. Por evidente, é um erro, pois se observarmos o que Deus disse, se observarmos o que disse Eliseu no verso 14 para dividir as águas do Rio Jordão, veremos que não se trata do espírito de Elias, visto que Eliseu, ao ferir as águas com a capa de Elias, ele pergunta: onde está o Senhor Deus de Elias? Obviamente, quem faria os milagres, era o Deus de Elias, através do seu espírito. Ocorre que não se trata apenas de traduzir o termo pneuma, ou o termo ruach aqui, incorretamente chamando de espírito humano que se trata de espírito de Deus. Mas há versões que confirmam que foi intencional a tradução e mudam o sentido do texto. A NVI, onde na parte final do texto, do verso 9, Eliseu pede porção dobrada do Espírito, traduz da seguinte forma: faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Não satisfeito com esse absurdo, confirmaram no verso 15: o espírito profético de Elias repousou sobre Eliseu. Isso é clara adulteração ao texto original e violação ao sentido do texto bíblico. A Almeida, Revista e Atualizada, havia seguido esse mesmo caminho de afrontar o sentido do texto quando, no final do verso 9 do pedido de Eliseu, traduz assim: peço-te que me toques por herança a porção dobrada do teu espírito. A Ara manteve o pedido de porção dobrada, mas mudou-lhe o sentido, dando a entender que a porção dobrada seria uma espécie de herança. A princípio parece não haver mudado muito o sentido, mas quando vemos a explicação dessa herança a que se refere na Bíblia de Genebra, da SBB, passamos a perceber o engodo. Vejamos a surpreendente explicação nas notas de rodapé para o verso 2.9. Em Israel, cabia ao filho mais velho a porção dobrada da herança da família, e com ela o direito de sucessão. Gênesis 25:31, Deuteronômio 21:17. Assim, Eliseu fez um pedido ousado ao desejar a porção dobrada do teu espírito. Agora ficou clara a violação do sentido para se adequar à nossa teologia. Vejamos o que diz Gênesis 25:31 e Deuteronômio 25:17. Gênesis 25:31. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Deuteronômio 21:17. Mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada a porção de tudo quanto tiver, porquanto é o princípio da tua força, o direito da primogenitura seu é dele. Então vejam, confundir a bênção da primogenitura com o pedido de Eliseu e Elias, porção dobrada do Espírito com bênção da primogenitura, ainda chamam isso de teologia reformada. Aí surgem os experts tentando convencer que o Espírito Santo não pode ser fracionado. Portanto, entender o texto como ele está é inaceitável. Desse modo,
Como não se pode aceitar o que o texto diz, inventa-se outra história e muda-se o sentido. É assim que eles pensam. Ora, quem fala que da parte do Espírito... Ora, quem fala que parte do Espírito que estava sobre Moisés foi retirada e transferida para os 70 anciãos é a Escritura. Quem afirma que o Espírito Santo é usado às vezes como uma força, também é a Escritura. Veja o que é que diz Juízes 19, ou seja, 14, 19. Então o Espírito do Senhor tão poderosamente se apossou dele, que desceu aos Ascalonitas e matou deles 30 homens, e tomou as suas roupas e deu as mudas de roupas aos que declararam o enigma. Porém, acendeu-se a sua ira e subiu à casa de seu pai. Ainda em Juízes 15, 14 a 16, quando ele chegou a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, e as cordas que lhe ligavam se tornaram como fios de linho que estão queimados pelo fogo, e as suas armaduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendendo a mão, tomou-a, e com ela matou 1000 homens. Disse Sansão, com a queixada de um jumento, montões e mais montões. Sim, com a queixada de um jumento, matei 1000 homens. Por que ele fez isso? Porque o Espírito de Deus se apossou dele, que ele não teria a mínima condição de fazer isso. Desculpe. Quem diz que havia uma porção de Espírito sobre Elias, e Eliseu pediu que sobre ele houvesse porção dobrada, é a Escritura. Ora, o Espírito Santo é o autor da palavra, e ela foi escrita do jeito que ele quis. A teologia obrigatoriamente deve estar escravizada ao que a Bíblia diz, não ao contrário. Não ao contrário. Não vamos nos aprofundar nessa questão por não ser nosso propósito, mas deixamos nossa indignação com esse tipo de manipulação do sentido do texto bíblico. E, por evidente, o termo pneuma traduzido corretamente fortaleceria muito a doutrina da tricotomia. Há muito ainda o que se falar sobre esse assunto e nós assim o fazemos no livro. Mas por hoje basta. Eu espero que você tenha compreendido, ainda que um assunto muito difícil, né, muito complexo, mas é um assunto para nós pensarmos, abrirmos os nossos olhos, estarmos atentos a homens corruptos que se infiltraram dentro das igrejas para pregar e para incutir as heresias que muitas vezes nós estamos cumprindo sem falar nada. Então, acordemos, povo de Deus, para seguir a nossa regra de fé e prática, não como é a nossa teologia, não como as pessoas querem, mas ler e entender e respeitar a Bíblia como ela é. Se ela é como ela é porque Deus que quis que ela fosse assim. E quem somos nós para irmos de encontro? Não sejamos teimosos. Que Deus nos abençoe, que prevaleça sempre a verdade da Escritura, que é a nossa regra de fé e prática. Amém.